Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos apresentar a nossa aula 1 do Estatuto do Servidor. A galera pediu bastante, então vamos dar essa aula aí. A gente vai colocar os artigos que mais são cobrados em prova. Vai ter segunda aula também da lei orgânica, não se preocupem, tá? E beleza, a legislação municipal é aqui com a gente, vem com a gente, que a gente te coloca aí na cara do gol, beleza? Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, se você gostar do conteúdo. Deixa também seu comentário, né? Pode ser um comentário positivo, negativo, abra seu coração. E também se inscreva no canal, que aí quando você se inscreve, você recebe as notificações toda vez que a gente posta uma aula nova, beleza? Show de bola. Então, sem mais delongas, vamos continuar. Não esquece aqui, ó, nosso Instagram aqui em cima. Segue a gente lá, tá? Pode seguir a gente lá. O nosso Instagram ainda está no começo, mas a gente vai colocar lá materiais legais, materiais para fortalecer aí os seus estudos com relação à legislação municipal, beleza? Então vamos aqui, ó, a gente vai falar aqui do regime jurídico dos servidores públicos do município de Resende, que é o Estatuto do Servidor, né? E só mais uma ressalva, nós temos aqui, ó, vou deixar aqui na descrição, 50 questões do Estatuto do Servidor e 50 questões da Lei Orgânica do município. Vou deixar aqui na descrição. Se você quiser adquirir direto comigo pelo WhatsApp, vai ter desconto, tá? Você pode comprar os dois no combo com desconto, beleza? Show de bola. Então, vamos lá, vamos seguir, vamos para cima. Esses materiais estão aqui embaixo na descrição. Você pode comprar direto lá na Hotmart. Aí por lá você pode comprar no cartão de crédito, no boleto ou no Pix. No Pix e no cartão de crédito você recebe na hora o documento no seu e-mail, né? Você acessa a plataforma e dentro da plataforma você faz o download para o seu computador, para o seu celular. No boleto vai demorar aí uns 2 ou 3 dias, dependendo da compensação bancária. Beleza? Maravilhas, maravilhas. Vamos seguir aqui. Então vamos dar essa aula de hoje aqui, né? Então a gente vai falar aqui das disposições preliminares. Então essa lei aqui vai instituir o regime jurídico dos servidores. Muito provavelmente o artigo 1 não cai na sua prova, né? E aí ele vai falar aqui, ó, para efeito desse estatuto, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, antes de você exercer um cargo público, você tem que passar por algumas etapas, né? Primeira coisa, o seu cargo ele precisa existir para que você faça o concurso para esse cargo. Esse cargo, para existir, ele é criado por lei. Todo cargo público é criado por lei. E aí nesse cargo vai estar incluído o nome do cargo, vai estar incluído o número de vagas e o seu salário. Que aí ele vai lá para a lei de planos de cargos e carreiras, que você vai ver lá. Todo município tem a lei de planos de cargos e carreiras e você vê lá qual é a sua remuneração, né? Quais são as atribuições, enfim. Então todo cargo para ser criado precisa existir uma lei. E você, para exercer esse cargo, precisa realizar um concurso público. Então o concurso público também é uma lei, né? Para você ser investido em cargo público, você tem que passar pelos trâmites, né? Fazer o concurso público, ser nomeado, entrar em exercício, passar pelo estágio probatório. Então, tudo que você faz é dentro da lei. O servidor, todo servidor do município, ou do estado, ou federal, tudo que ele faz é dentro da lei. Diferente daqui fora, aqui a gente faz o que a lei não proíbe, né? Então, você é legalmente investido em cargo público por esse motivo. Porque você tem que fazer um concurso, o seu cargo foi criado por lei, o concurso público também foi criado por lei. Você tem que seguir o estatuto, né, do servidor, que é um estatuto do município, um estatuto público, né? Nesse caso aqui é do município, mas tem estatuto também que é do estado, estatuto federal, que é a lei 8.112, né? Então, você é legalmente investido em cargo público por esse motivo, beleza? Aí aqui no artigo 3, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições prescritas em lei. Então, todos os brasileiros são acessíveis. Tem estatuto que fala todos os brasileiros natos e naturalizados. Tem estatuto que fala. Aqui ele não está falando, mas implicitamente um estrangeiro que já se naturalizou, né? Porque ele precisa passar por algumas etapas antes de se naturalizar.
Se eu não me engano, são 15 anos morando no Brasil ou casando com alguém do Brasil, enfim. Ele tem que ter a nacionalização brasileira, ele tem que se naturalizar brasileiro. Claro que existem critérios, né, que ele fala aqui, observadas as condições prescritas em lei. Então, para uma pessoa estrangeira que se naturalizou, precisa existir uma lei para que ele possa ser empossado no cargo público, beleza? Show de bola, então são acessíveis a todos os brasileiros. O artigo 4, cargos públicos são um conjunto de deveres e atribuições e responsabilidades cometidas legalmente a um servidor. Então aqui ele está dizendo que o cargo público é um conjunto de deveres e atribuições e responsabilidades. Então quando você vai exercer seu cargo, pode ser tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública, você está exercendo ali os seus deveres, né? Quais são os seus deveres? Eu vou ser um professor, então eu tenho que lecionar uma boa aula, né? Eu tenho que ter minhas atribuições. Quais são as suas atribuições? Eu tenho que formar a personalidade do aluno, enfim, a responsabilidade, né? Eu tenho que chegar no horário, eu tenho que cumprir com uma certa ética no trabalho, enfim. Então tudo isso daí, esse conjunto de coisas se chama cargo público, beleza? Show! Artigo 5º. Aos cargos públicos obrigatoriamente criados por lei, com denominação própria e número certo, corresponderão valores representados por referências numéricas ou símbolos. Então aqui ele está dizendo que os cargos públicos, como a gente falou lá em cima, que é criado por lei, né, que quando você vai realizar um concurso público, você primeiro o seu cargo tem que existir, e para ele existir precisa ele ser criado, como ele está falando aqui, ó, criado por lei. Então todo cargo é criado por lei com denominação própria, ou seja, todo cargo tem um nome: professor, agente administrativo, analista, enfim. E em número certo, ou seja, ele vai estabelecer qual o número de vagas que tem ali, né, disponível para aquele momento. Corresponderão valores representados por referências numéricas ou símbolos. Beleza? Aí a gente vai falar de provimento e de vacância, que com certeza vai estar na sua prova, não tem jeito. Não tem jeito disso aqui não estar na sua prova. O que é provimento? Sempre que você vê essa palavra, você vai lembrar que provimento é quando você preenche um cargo. Tá? Então você vai sempre lembrar que provimento é o preenchimento de um cargo, ou seja, você está saindo de um lugar para o outro, ou você está deixando vago e depois volta, ou você está entrando pela primeira vez, né? Que a gente vai falar da nomeação, tá? Então toda vez que você vê provimento, você vai lembrar de preenchimento de cargo, beleza? Então os cargos públicos são providos como? Por nomeação. Nomeação é o único ato de provimento que o servidor ou a servidora, que vai se tornar servidor, no caso, ele ainda não tem uma ligação jurídica com a administração pública. A gente chama de ato originário, né? A nomeação é o ato originário porque está dando origem a você se transformar ainda em um servidor público. Então, por que é provimento? Porque você vai preencher um cargo. Quando você é nomeado, primeiro você vai fazer o concurso público. Perdão. Primeiro você vai fazer o concurso público. Depois que você fizer o concurso público, você vai ter que passar, né? Tem que ser aprovado. Depois que você é aprovado, a administração pública vai chamar você para ser nomeado. Então, seu nome, por isso que é nomeação, seu nome vai sair no Diário Oficial. Então, a administração está te chamando, vem para pegar seu cargo, vem que o cargo é seu, vem que a gente quer te nomear. E aí vai ter o ato de nomeação, e a partir daí você vai seguir algumas etapas até você começar a trabalhar, né? Porque aí vai ter a nomeação, a posse, né? Que a posse é a investidura do cargo, é quando você bate o martelo, assina o termo de posse e fala: esse cargo é meu, por isso que é posse. Porque a partir do momento da posse, que vem logo em seguida a nomeação, é que você fala: agora sim, a partir de agora eu sou um servidor público. Claro que você vai ter que passar por algumas etapas, né? Que você vai primeiro ser nomeado, depois você vai assinar seu termo de posse, depois você tem um prazo para entrar em exercício, né? Que é começar a trabalhar, começar a colocar a mão na massa. Depois você vai entrar no estágio probatório. Depois desse estágio,
Aí, depois desse período, que se eu não me engano, são 3 anos, se eu não me engano não, são 3 anos, né? Porque tem estatuto que vem 2 anos, tem estatuto que vem 3 anos. Se o seu estatuto tiver 2 anos, a gente vai chegar nessa parte para você não se confundir, tá? Eu vou explicar isso direitinho mais para frente para você não se confundir. Então, a partir do momento que você segue todas essas etapas, aí você realmente é um servidor estável, né? Diferente de quando você entra. Quando você entra, você ainda não é estável. Seu cargo é efetivo, aquele que busca a estabilidade, mas você ainda não ganhou aquela estabilidade que você só pode ser demitido por sentença judicial transitada e julgada. Beleza? Então, por que a nomeação é um ato de provimento? Porque naquele momento você vai preencher um cargo, né? Quando você está sendo nomeado, a ideia é que você preencha um cargo, tá? Então, a nomeação é o único ato de provimento originário, que a gente chama de ato de provimento originário, porque o servidor ainda não tem nenhuma ligação. Todas as outras, o servidor tem ligação, beleza? Aqui ele vai falar de alguns, essa progressão aqui, muito provavelmente é o acesso, que ele é inconstitucional, não é? A progressão era quando o servidor, isso aqui não está mais valendo hoje, né? Mas pode cair na sua prova. Eu já vi provas que a banca solicita informações sobre a progressão ou sobre o acesso, né? A progressão e o acesso é a mesma coisa, né? Eu já vi bancas solicitando o que é acesso. Acesso é isso, isso e isso. E aí né, a gente não fica atento, acha que a banca não vai solicitar, mas tem banca que solicita. Beleza? O acesso é quando a pessoa ela estava lá no nível médio e ela fazia uma prova interna e subia para analista, ia lá para nível superior. Então, né, foi abolido, né, o STF ele vetou esse tipo de procedimento. E aí você não faz mais esse processo, né? De passar de um nível médio para o nível superior. Mas agora por que é provimento? Porque você estava saindo do nível médio para o nível superior. Então, você estava deixando, né? Você estava provendo o cargo aqui em cima, né? Promoção. Promoção, quando você entra no serviço público, a gente vai estudar ainda sobre classes, né? Você vai entrar na classe inicial, e aí vai subindo de classes. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. E aí você vai até o fim da classe. Quando você chega no fim, se eu não me engano, às vezes tem 6, às vezes tem 5. Né? Vou te dar um exemplo. Às vezes você está lá como professor 1. Provavelmente você já deve ter visto essas nomenclaturas, né? Professor 1, professor 2, técnico legislativo 1, técnico legislativo 2. Então você vai técnico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você chega no 6 ou no 5, depende de onde você vai trabalhar. Quando você chega no último nível da classe, que você sobe de nível, aí a gente chama de promoção. Que aí vai subir para a próxima classe, né, do outro nível, tá? Mas isso aqui você não precisa ficar muito atento ao que significa. Você só precisa saber que promoção é um ato de provimento. A banca não vai perguntar como é o processo de promoção. Eu só estou te falando assim para você ampliar um pouco mais a sua forma de estudar, né? Então, promoção ela é tanto um ato de provimento quanto um ato de vacância, né? Porque você está aqui no seu cargo vamos colocar, sei lá, vamos colocar que você está aqui num cargo, né? Está no último nível da sua classe. E aí quando você vai subir, né, para o próximo nível, você está deixando o cargo aqui embaixo vago. Né? Você está deixando o cargo que você estava vago. Então a promoção ela é tanto de vacância, que a gente vai chegar lá, que vacância é quando você deixa, é o contrário de provimento, é o antônimo de provimento. Né? Provimento preenche o cargo, vacância deixa o cargo vazio. Por que promoção é tanto de vacância quanto de provimento? Você está aqui embaixo, você está aqui, né? Tá aqui. Aí você foi promovido para cá, você foi promovido para cá. Você preencheu esse cargo daqui, né? Preencheu ele.
Esse daqui você está provendo, esse de baixo você está deixando vazio. Então por isso que é tanto de vacância quanto de provimento, tá? Mas por quê? Ele vai estar nos dois. A promoção vai estar tanto na vacância quanto no provimento. Mas aí só para você entender, antes da gente chegar lá em vacância, só para você entender que quando você é promovido, você vai deixar o cargo A, exemplo, né? Vazio e vai preencher o cargo B. E aí vai ficar vacância aqui embaixo e provimento lá em cima. Transferência, né? Transferência, né, também foi inconstitucional lá no artigo 23 da Lei 8.112, também foi abolido, né? Não tem mais transferência. A transferência era a transferência do servidor para outro cargo, né? Ele efetivo, ele era transferido para outro cargo. Enfim, foi também vetado, mas é provimento por quê? Porque quando você está sendo transferido, você está provendo aquele cargo lá que você foi transferido. A reintegração, essa aqui é importante. A reintegração, né? Quando que você é reintegrado, né, no serviço público? A reintegração é quando é invalidada a sua demissão, né? Você foi demitido por algum motivo, né? E a sua demissão foi invalidada. E aí você tem até aqui, ó, no artigo 42 desse estatuto mesmo, ó, a reintegração decorrente de decisão judicial transitada em julgado é o reingresso no serviço público com ressarcimento dos prejuízos resultantes do afastamento, né? Então você foi reintegrado. Por que é provimento? Porque você momentaneamente, enquanto estava respondendo o processo, você não estava exercendo seu cargo. E aí você é reintegrado. Quando é que uma pessoa é reintegrada em algum lugar? Porque ela já foi integrada, né? Então, se ela está sendo reintegrada, é por algum motivo. Você tem que lembrar esses conceitos, porque a banca vai confundir. A banca vai colocar que reintegração é promoção, que promoção é transferência, que transferência, entendeu? É bom você lembrar esses textos. Então, ele diz aqui no artigo 43, a reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado. Então, assim, você foi demitido, estava respondendo o processo. A decisão judicial foi transitada e julgada, então não cabe mais recurso. Então você foi inocentado. E aí você volta ao serviço com o seu ressarcimento, né, dos prejuízos resultantes do afastamento, ou seja, você recebe tudo retroativo e você é reintegrado no cargo anteriormente ocupado. Beleza? Show de bola. Maravilhas. Ele fala aqui, ó, que se este houvesse sido transformado no cargo resultante da transformação e se extinto em cargo de remuneração e funções equivalentes, atendida a habilitação profissional. Porque o seu cargo ele pode ser extinto, né? A administração pode criar cargos e pode retirar cargos também, né? Então ele explica aqui, tá? Que você volta no seu cargo anteriormente ocupado. Ok? A gente ainda vai falar da disponibilidade para você entender melhor. Voltando aqui, né? Falando da reintegração. Ok? Show de bola. Aí vem a readmissão. A readmissão, galera. Deixa eu ver se tem aqui que algumas são diferentes, né? Deixa eu ver se tem aqui, ó, readmissão, aqui, ó, artigo 45. A readmissão, ela é o reingresso do servidor no serviço público sem qualquer direito a ressarcimento de prejuízo. Então, a readmissão, ela se fará por ato administrativo e dependerá de prova de capacidade física e mental verificada em exame médico. Muito provavelmente ele vai falar que se você não foi aprovado em estágio probatório, você é readmitido no cargo anterior. Tá? Deixa eu ver se ele vai falar. O readmitido contará o tempo de serviço público anterior para efeito de aposentadoria e disponibilidade. A readmissão do servidor demitido será obrigatoriamente precedida de reexame de respectivo processo administrativo e só será determinado antes da conclusão de que não acarrete inconveniência para o serviço público. A readmissão far-se-á de preferência no cargo anteriormente ocupado em outras atribuições análogas e de remuneração equivalente. A readmissão far-se-á de preferência no cargo anteriormente ocupado ou em outro de atribuições análogas de remuneração equivalente. É a mesma coisa, né?
Beleza, então aqui a readmissão é em caso de que você foi demitido e a administração decide te readmitir, né? Independente se você foi demitido de forma injusta, é o reingresso do servidor. Só que nesse caso aqui, você não tem nenhum ressarcimento, né? Porque quando você é demitido, a administração ela pode te readmitir. Só que nesse caso aqui, você vai ser readmitido sem receber, né, nenhum ressarcimento ou nenhum prejuízo, beleza? Nunca vi alguém ser demitido e a administração solicitar, só se a pessoa for muito boa no que faz, né? Mas beleza. Aproveitamento é quando você está num cargo e o seu cargo é extinto. E aí a administração ela coloca você em disponibilidade. A gente vai ver aqui, vamos ver aqui no texto da lei, ela coloca você em disponibilidade. Então, ele vai falar aqui, ó, o aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício do cargo público. Então, seu cargo foi extinto, por exemplo. Você estava trabalhando no setor e eles retiraram esse cargo público, né? Aí você não é demitido. Você fica em disponibilidade em casa, recebendo seu salário. E aí depois que eles verificam que existe um cargo compatível com o que você fazia antes, eles te encaixam lá. Claro que tem que ter vaga, né? Aí eles te encaixam, ó, tem um cargo aqui que é muito parecido com o que você fazia, salário muito parecido. Eles aí aproveitam você, por isso que é aproveitamento, tá? Ele vai falar que o aproveitamento ele vai fazer a pedido, né, do servidor, ou ex officio, que a gente fala, né? Quando é a administração que escolhe o ex officio. Respeitada sempre a habilitação profissional, tá? Aí ele vai falar que o aproveitamento dependerá de comprovação de capacidade física e mental, enfim. Beleza? Show de bola. Então aqui o aproveitamento por que ele é provimento? Porque você está lá em disponibilidade. Você volta para a administração, você preencheu o cargo, né? A readmissão é a mesma coisa. Você foi demitido, foi readmitido, preencheu o cargo. A reintegração é a mesma coisa. A sua demissão foi invalidada por sentença judicial transitada e julgada. Você voltou e preencheu o cargo. A reversão é a mesma coisa. A reversão é quando o servidor ele se aposenta por invalidez. Ele se aposenta por invalidez. E sua invalidez ela é eliminada. Eliminada. Você se aposentou por invalidez. De repente, quando você se aposenta por invalidez, eu acho que periodicamente, a cada 1 ano, se eu não me engano, ou a cada 2 anos, acho que é 1 ano, você tem que fazer uma inspeção médica para saber se a sua invalidez, se a sua invalidação continua válida, digamos assim, né, a grosso modo. Então, vamos supor que uma dessas aí o médico fale que você está pronto para voltar. Então, você tem que voltar, né? Aí você vai reverter esse quadro. Eu sempre uso essa analogia porque eu acho que eu lembro muito na hora da prova. Eu lembro demais quando eu faço essa analogia. Por que é reversão? O que é você reverter alguma coisa? Quando você está com uma chave, sei lá, um botão de ligar e desligar, você está com ele desligado. Quando você liga ele, você reverteu para ligado, né? Reversão é sempre algo que vai reverter de desligado para ligado, ou de ligado para desligado. Nesse caso aqui é de desligado. Desligado é você aposentado por invalidez. Você está desligado da administração. Quando você vira a chave, você liga. Ou seja, você volta a trabalhar e aí você preenche o cargo. Por isso que reversão é um ato de provimento. Beleza? Maravilhas, maravilhas, maravilhas. Recondução. Recondução, deixa eu ver se tem aqui o texto, que a gente já não tem, né? Então, recondução nesse caso é quando você é reconduzido para o seu cargo anteriormente ocupado. Então vamos supor, são 2 situações. Quando você, por exemplo, você estudava, olha só, você trabalhava
num cargo público de agente administrativo, nível médio. E aí você passou, você já era estável, enfim. E aí você passou num concurso para analista. Quando você faz o concurso, você tem que passar pelas etapas, né? Tem que fazer a nomeação, a posse, o exercício, o estágio probatório. Então a recondução é isso. Você estava no cargo de analista, quer dizer, estava pretendendo exercer o cargo de analista e não foi aprovado no estágio probatório, porque corre esse risco de você não ser aprovado. O estágio probatório é como se fosse um teste, né? A gente ainda vai chegar nessa parte de falar do estágio probatório. Mas ele é como se fosse um teste. Você trabalha 3 anos e aí as pessoas vão te analisar. Vai ver se você está chegando no horário, se você está cumprindo com suas responsabilidades, se você está sendo um profissional proativo, enfim. Você vai ser analisado nessas partes. Então, se você não for aprovado, você é exonerado do cargo. Entendeu? Então, a recondução é o quê? Você passou no de analista, não foi aprovado no estágio probatório, você volta lá para o seu cargo de agente administrativo de nível médio. Então você foi reconduzido para esse cargo, então você está preenchendo o cargo novamente. Tá? Você deixou ele vago por um tempo, temporário. Se você não tivesse sido reconduzido, ele ficaria vago. Mas como você foi reconduzido, você preencheu ele novamente, então por isso que é provimento. Também tem a situação da reintegração. A reintegração, quando você está passando, né, que a gente falou aqui em cima, né? Quando a sua demissão foi invalidada, você volta para o cargo, mas vai ter alguém lá trabalhando, tá? Se tiver alguém trabalhando lá, essa pessoa sai para você preencher, para você ser reconduzido novamente, né? Então, nesses casos, são 2 casos. Estou até com a lei aberta aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. São 2 casos. Ó. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação no estágio probatório e a reintegração do anterior ocupante. Beleza? Show de bola. Então vamos seguir aqui, né? Temos aí 27 minutos de aula. Artigo 7. Só poderá ser investido no cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos. Então a pessoa tem que ser brasileiro, aí ele coloca aqui, ó, nato ou naturalizado. Aqui ele já colocou, tá vendo? Ou nato ou naturalizado, tá? Vou prestar atenção nisso aqui, beleza? No caso de nacionalidade portuguesa, ele está aqui amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses. Brasileiro e português é equiparado, né? Eles são iguais, né? Com reconhecimento de gozo dos direitos políticos na forma do disposto no artigo 13 do Decreto Federal número 70.436, de 18 de abril de 1972. Então tem que ter completado 18 anos de idade. Tiago, posso fazer o concurso com 17 anos? Pode. Existem estatutos, inclusive, que falam sobre isso. Ele vai falar que para você tomar posse, no momento da posse, aí você tem que ter 18 anos completos. Mas se você quiser fazer a prova com 17 anos, enfim, só que na hora da posse você tem que ter 18, ok? Está em gozo dos direitos políticos, ou seja, você tem que ter a capacidade de ser votado e de votar. Então você não pode ter cometido nenhum crime de responsabilidade, nenhum crime que impeça você de votar, ou alguma coisa que impeça você de ser votado, de ser um político, por exemplo. Então você tem que estar com gozo dos direitos políticos ali, bem ativos, bem bonitinhos, beleza? Está quite com as obrigações militares. Os homens, né, tem que estar com sua reservista, você lá com seu certificado de dispensa, ser do sexo masculino, ele especifica aqui, né? Então tem que estar quite com as obrigações militares. Quando você for realizar o concurso, você tem que ser brasileiro, tem que ter 18 anos de idade, tem que estar ali com os gozos dos direitos políticos. Seu documento de reservista tem que estar ok, né? Tanto de reservista quanto se você for militar também, né? Então você tem que apresentar. Ter aptidão física e mental, né? Ou seja, você tem que estar apto mentalmente e fisicamente para trabalhar. Possuir aptidão para o exercício da função, né? Então tem que ter aptidão, isso é óbvio, né?
ter se habilitado previamente em concurso público, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então, para você ser investido em cargo público, você tem que ter habilitado, né? Habilitação previamente em concurso público. Existem exceções? Existe. É possível ter um cargo público sem fazer concurso público? Sim. Que a gente vai chamar de cargo, vou colocar aqui, né? Que a gente ainda vai falar provavelmente. Cargo em comissão, que é aquele de livre exoneração e livre nomeação. Esse cargo, ele não precisa, geralmente são cargos de chefia, assessoramento, né? Ele não precisa de concurso público, tá? Beleza. Ter atendido as condições especiais prescritas em lei, decreto ou regulamento para determinados cargos de carreira, né? Tem condições especiais. Que condições especiais são essas? Pode ser que o cargo necessite aí de uma habilitação A, uma habilitação B, que você tenha um certo curso para exercer aquela função, né? Então, essas condições especiais é isso. A banca pode solicitar, vai trabalhar como motorista, vai ter que ter habilitação A, habilitação B, habilitação D, enfim. Essas são as condições especiais, beleza? As atribuições do cargo podem justificar a existência de outros requisitos estabelecidos em lei, que foi o que eu acabei de falar, beleza? As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público municipal para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis. Prestar atenção aqui em compatíveis, que às vezes a banca coloca incompatíveis com a deficiência de que são portadoras, ficando-lhe reservada 5%. A banca vai colocar 10, 15, 20, sempre lembre disso aqui, tá? O provimento de cargos públicos é de competência privativa do prefeito municipal. Então, é competência do prefeito, né? Prover os cargos públicos. Muito provavelmente, isso aqui ele tá falando do cargo em comissão, mas também entra o cargo efetivo, beleza? Parágrafo único. O ato de provimento conterá necessariamente as seguintes indicações, sob pena de responsabilidade de quem der posse. Então, tem que ter o cargo vago com todos os atributos de identificação, o motivo de vacância e o nome do ex-ocupante. Então, o ato de provimento conterá necessariamente as seguintes informações, né? Vai ter que ter lá o cargo vago com todos os atributos de identificação, o motivo da vacância, o nome do ex-ocupante e o fundamento legal e o padrão de vencimento correspondente ao cargo a que se dará o provimento. Beleza? Show. Nomeação. Que é aquele ato de provimento originário que a gente falou, né? Então, a nomeação ela se faz por dois motivos. Primeiro, em caráter efetivo, você vai sempre lembrar, guarde isso no seu coração. Vou até escrever aqui, ó. Cargo efetivo, você vai lembrar de concurso público. Oh, meu Deus. Público. Tá? Sempre lembre que cargo efetivo tem a pessoa que realiza, né? A pessoa que tem um cargo que é efetivo, necessariamente ela tem que ter feito um concurso público. Quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. Os cargos de carreira são aqueles que você pode ter uma progressão dentro da administração, né? Você pode ir subindo de cargos. E o cargo isolado, não. O cargo isolado são aqueles que você não tem muito para onde subir. Geralmente é um cargo de chefia, um cargo de analista, um cargo que tenha mais responsabilidades, né? Então, o cargo efetivo, quando se tratar de cargo isolado, aquele que, né, que você não tem uma progressão dentro da administração, e o cargo de carreira, que o cargo de carreira, sim. Por exemplo, cargo de carreira, professor, tem lá professor 1, professor 2, técnico legislativo, tem técnico legislativo 1, técnico legislativo 2, e assim você vai, né, é um cargo que tem uma progressão vertical, né? Então, você pode ir subindo de cargo, você pode ir melhorando o seu salário, enfim. E o cargo isolado não, ele não tem essa dinâmica. E tem o cargo em comissão. Aí esse aqui, cargo em comissão, não necessita
de concurso público. O cargo em comissão geralmente é aquele que o prefeito escolhe, né? Não necessita de concurso público, né? Ele não exige, né? Ele não exige o concurso público. Ou seja, o prefeito, ele pode muito bem chegar lá, né? E alguém tem a competência para exercer aquela função, ele pode escolher uma pessoa de fora para exercer a função de em comissão. Só que ela tem uma coisa, ela é um cargo de confiança, né? De livre exoneração e livre nomeação. Ou seja, eu posso te nomear, o prefeito pode nomear você a qualquer momento, mas ele pode tirar você a qualquer momento. Então, esse cargo aqui não tem estabilidade, tá? Não tem estabilidade. O cargo em comissão não tem estabilidade. Então, você pode sair a qualquer momento. Beleza? E o prefeito, ele também tem a escolha. Ele pode... existe um percentual, né? Não sei se esse estatuto vai falar sobre isso. Existe um percentual que ele tem que chamar... Se eu não me engano, tem estatutos que são 10%, tem outros que são 15%. Eu não me recordo. Mas muito provavelmente vai estar aqui no estatuto. Tem um percentual que ele pode chamar os de dentro. Quem é efetivo pode exercer também cargo comissionado. Quem já é efetivo, né? Quem já tem estabilidade, pode exercer um cargo comissionado. Claro que ele não perde o cargo dele, ele vai exercer o cargo de chefia, mas ele não vai perder o cargo efetivo. Enquanto ele estiver lá trabalhando em comissão, ele vai trabalhar lá. Se ele for exonerado, ele volta para o cargo dele efetivo. E aí também tem a opção, o prefeito tem a opção de escolher quem está de fora também. Beleza? Maravilhas! Parágrafo único, não esquece de deixar o like pro titio, né? Deixa aqui o like no vídeo, se você estiver gostando dessa aula. Deixa também o seu comentário e não esquece de se inscrever no canal, porque quando você se inscreve nesse canal, o mundo ele vai conspirar a seu favor e você vai conseguir passar no concurso. Tem muita gente que me fala que fechou legislação por conta das minhas aulas, não é querendo me gabar, não estou querendo aqui me vangloriar, mas eu recebo muitas mensagens de pessoas que fecharam legislação por conta da minha aula. Claro, eu fico muito feliz com isso, né? Eu fico muito feliz. Então, a gente passa essa energia positiva para todo mundo, para que você consiga também atingir seu objetivo. Show de bola? Maravilha. Parágrafo único. O servidor ocupante em cargo em comissão, ele poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro, sem prejuízo das atribuições do cargo que atualmente ocupa, né? A hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período de interinidade. Então ele está falando aqui que o servidor em comissão, ele pode escolher a remuneração. Ou ele vai escolher a remuneração de chefia, ou ele vai escolher a remuneração do cargo efetivo, como eu já tinha falado. Beleza? Aí tem uma observação aqui, ó. Lei 2.450 de 2004 estabelece cotas aqui. As cotas que eu falei aqui é de 20%, ó, reservados... Ah, não, isso aqui é outra coisa, meu Deus. Não. Esquece o que eu falei. Estabelece cotas de 20% reservadas para afro-brasileiros públicos para provimento de cargos efetivo da administração pública e das outras providências. Então aqui, ó, 20% para afro-brasileiros. Show? Do concurso. A nomeação para cargo que deve ser provido em caráter efetivo, aquele que você precisa realizar um concurso público, depende de prévia, né, habilitação, esqueceu a palavra aqui, né? De prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, respeitada a ordem de classificação dos candidatos aprovados e o prazo de sua validade. Presta atenção nisso aqui, artigo 10. Presta atenção nesse artigo 10. Vou te passar um bizu legal que às vezes a banca gosta de brincar com isso daqui. Tá vendo esse ou aqui, ó? Tem um ou aqui, né? E aqui tem um e. Tá vendo? Toda vez que você vê ou, em qualquer frase, a gente estuda isso em raciocínio lógico, mas eu trouxe para cá porque toda vez que você vê um ou, significa que ou é uma coisa ou é outra. Não pode ser os dois. Por que eu estou falando isso? Você vai fazer um concurso de provas, se você fizer a prova, você está dentro, ou de provas e títulos, ou seja,
Você faz a prova e tem que entregar os títulos. Os títulos geralmente são aqueles documentos que a banca pode exigir. Geralmente cargo de professor pede muito, né? Você faz a prova e aí a banca exige que você entregue os títulos. Eles são classificatórios ou são eliminatórios. Então vamos supor, você tirou 80 pontos na prova. E aí a banca vai falar assim, se você me entregar aí o seu diploma, ou o seu diploma de graduação, de pós-graduação, a gente te dá uma pontuação a mais. Isso tem no edital, inclusive. Você pode olhar no seu edital. Se você fizer, né, estiver fazendo concurso para professor, muito provavelmente Resende tem cargo de professor. Eu não sei se ele tem a entrega do título ou não. Mas se tiver, então a banca ele te dá uma certa pontuação a mais. E aí vamos supor, você tirou 80, entregou lá o seu comprovante, lá, né, o seu diploma, e aí ganhou mais 20 pontos, por exemplo. Aí você fechou 100. Quem não entregou, ficou com a pontuação lá só da prova, né? Existem títulos que a banca exige que seja entregue, senão você é desclassificado, você é eliminado do concurso. E tem aquele que é classificatório, ou seja, você vai melhorar a sua classificação, mas se você não entregar, você não perde nada, só deixa de ganhar, né? Então presta atenção, porque a banca ela pode colocar, ela sempre coloca, ela vai colocar habilitação prévia em concurso público de provas e de títulos, ou de provas e títulos. Agora, por que o ou? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você vai se casar ou vai comprar um carro? Né? Então você não pode fazer as duas coisas. Ou você vai se casar ou você vai comprar um carro. Se a frase fosse assim, vou comprar um carro e vou me casar. Aí sim, você vai fazer as duas coisas. Vou comprar um carro e vou me casar. Aqui é uma coisa ou outra, tá? Então presta atenção porque ela muda nisso aqui. Ela te quebra nisso aqui, tá? É provas, você fez a prova, passou, tá bonitinho, tá dentro. Se passou numa boa colocação, foi aprovado, tá dentro. Aí você tem que, ou você faz só isso e tá dentro, ou você faz a prova novamente e aí entrega os títulos logo em seguida. Beleza? Show. E aí respeitada a ordem de classificação, é óbvio, né? O primeiro vai ser chamado primeiro, o segundo vai ser chamado segundo e assim por diante. Beleza? Dos candidatos aprovados. E o prazo de sua validade. Essa validade aqui, a gente vai chegar ainda, que se eu não me engano, o prazo de validade é de até 2 anos. Também a gente vai chegar nessa parte, eu vou te passar um bizu também, que é muito legal, que a banca gosta muito de confundir. Show? A gente vai falar ainda da validade do concurso, tá? Tem validade de 6 meses, tem validade de 1 ano, tem validade de 1 ano e meio. Agora a validade máxima é até 2 anos, tá? Então aqui no parágrafo 1, aos servidores públicos municipais que participarem de concurso público no âmbito do município e obtiverem pelo menos 50% da pontuação máxima possível, considerar-se-á como título 0,2 décimos de ponto por ano de serviço prestado ao município de Resende, até o máximo de 2 pontos. Beleza? Então, os servidores que já são, né, que participarem de concurso público no âmbito do município e obtiverem pelo menos 50% da pontuação máxima possível, vai ser considerado ali como título 0,2 décimos de pontos por ano de serviços prestados ao município. Então, cada ano equivale a 0,2, com o máximo de 2 pontos. Eu não vou fazer o cálculo aqui porque não tem motivo, né? 0,2, 0,4, 0,8, 1... Aí já foi 4 anos. Então, assim, cada ano equivale a 0,2. Show? 4 anos não, né? Pera aí, 0,2, 0,4, 0,8. Isso, é isso mesmo, 0, aí 1 ponto. Tá, aí foi 4 anos. Então, 8 anos, né? Máximo de 8 anos, tá? Não sei se eu estou errado. Se eu estiver errado, por favor, não me crucifiquem. Eu sou de humanas, eu não sou de exatas. Beleza? No parágrafo 2, ele vai dizer o seguinte, ó, também serão considerados títulos para todos os participantes os cursos correlacionados à área que aqui concorrerem. Aí ele fala aqui, ó, pós-graduação, estrito sensu, como título de doutor, 1,5,
pontos por título, até no máximo 3 pontos. Pós-graduação estrito sensu, com títulos de mestre, né? Pós-graduação, lato sensu, com título de especialização. Então aqui ele está especificando. Isso aqui, inclusive, tem no seu edital. Muito provavelmente a banca não vai solicitar isso daqui, né? Isso daqui tem no seu edital, né? Os pontos que você precisa, qual ponto que você vai ganhar em cada título, isso tem no seu edital, beleza? As normas gerais para a realização do concurso e para a convocação e indicação dos candidatos serão estabelecidos em edital, que será publicado no Boletim Oficial do Município e em Jornal Diário de Grande Circulação. Então, as normas gerais para a realização do concurso vai estar lá no seu edital, claro, né? Óbvio. E será publicado no Boletim Oficial do Município, que a gente chama de Diário Oficial, né? Aqui, ó, no Jornal Diário de Grande Circulação. O planejamento e a execução dos concursos deverão ser centralizados em um só órgão, né? Que no caso é a banca. Não haverá limite máximo de idade para a inscrição de concurso, constituindo-se, entretanto, em requisitos de acessibilidade ao cargo do emprego, a possibilidade de permanência por 5 anos no seu efetivo exercício. Beleza? Então ele não exige, né, aqui uma idade mínima. Beleza? Mas ele diz que, né, aqui no caso de emprego público, né? Emprego é aquele que você trabalha no regime CLT. Mesmo fazendo concurso, você pode trabalhar num regime CLT. Uma autarquia, por exemplo, é um regime CLT. Todo concurso para a prefeitura, todo concurso para a Câmara é um concurso estatutário, né? Que você tem estabilidade. Claro que CLT também tem, assim, precisa de uma dificuldade também para sair, mas não é igual, né? Beleza. Só serão aceitas inscrições dos candidatos que tenham atendido às exigências contidas nas normas gerais e nas instruções especiais. Encerradas as inscrições legalmente processadas para o concurso, a investidura em qualquer cargo, não se abrirão novas antes de sua realização. Então, encerrada a inscrição, não pode mais fazer inscrição. Isso aqui é meio óbvio, né? Beleza. Os concursos serão conduzidos e julgados por comissão composta por 5 membros, todos pertencentes ao quadro pessoal efetivo de nível superior. Então, os concursos, né, serão conduzidos e julgados por comissão por pessoas que já trabalham lá de nível, né, por concursados, digamos assim, de nível efetivo, né, ou seja, aqueles que fizeram concurso público de nível superior. Das decisões aqui da comissão, somente caberá recursos de reconsideração. Os conselhos regionais dos profissionais, ou na sua inexistência, os respectivos sindicatos, para os quais hajam vagas previstas, participarão dos concursos desde a elaboração do edital. A participação dos conselhos a que se refere o parágrafo anterior será convocada pela comissão através de ofício, com AR, aviso de recebimento. Artigo 15, o prazo máximo de validade dos concursos, aqui a gente chegou na parte de validade. Será de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Isso aqui é importantíssimo, com certeza, muito provavelmente a banca vai colocar essa questão, desde que antes do término de sua validade e por uma única vez. O que significa essa validade? Você passou no concurso, e aí você passou fora do número de vagas. Vamos supor que tinha 10 vagas, você passou lá em 50. Então, passei em 50, vou desistir da vaga? Não. O concurso tem validade justamente para isso. Por que eles colocam essa validade? Para que eles não precisem ficar fazendo concurso o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, você passou em 50, né? Você passou em 50, na posição 50 lá. E aí, dentro dessa validade do concurso, aqui ele está dizendo que é de até 2 anos. Não é que todo concurso tem validade de 2 anos, não, tá? Tem concurso que tem validade de 6 meses, tem concurso que tem validade de 1 ano, de 2 anos, de 1 ano e meio. Só que o máximo é até 2 anos. Tá? E aí você passou na posição 50, tá lá esperando, porque você pode esperar para ser chamado. A gente chama isso de cadastro de reserva, né? Então você tá lá, e aí dentro desses 2 anos, pode ser que alguém se aposente, pode ser que alguém faleça, pode ser que alguém peça exoneração, pode ser que alguém mude de cargo, né? Vá para outro cargo e deixe aquele vazio.
Então pode acontecer muita coisa. Então dentro dessa validade, aí você tem que verificar a validade dentro do seu edital. Você vai aguardar lá talvez no site da banca, ele te mostre a lista das pessoas que estão sendo chamadas. Você vai acompanhar, dá para ver, isso é o princípio da transparência, né? Dá para ver quem é que está sendo chamado. Foi chamado o primeiro lugar primeiro, depois o segundo, o terceiro. Então você vê essa sequência. E aí, de repente, nesse período de 2 anos, se for, né, a validade de 2 anos, você não foi chamado, não chegou na sua colocação. Aí ele pode prorrogar por igual período. Lembrando que não é igual período, todo concurso vai ser prorrogado por mais 2 anos. Depende da validade do concurso. Então, se o seu concurso tem validade de 1 ano, você espera 1 ano para ser chamado. Se não for chamado, eles podem prorrogar por mais 1 ano, completando 2 anos no total. Se o seu concurso tiver 2 anos de validade, você vai esperar os 2 anos. Se você não for chamado, você vai aguardar para que ele seja prorrogado por mais 2, então um total de 4 anos. Então isso que é a validade do concurso. Então ele vai chamando as pessoas que foram aprovadas, que aí não precisa fazer um novo concurso, né? Eles vão chamando quem está ali na lista de espera. Beleza? Então é prorrogado por igual período, desde que antes do término da validade, por uma única vez. Ou seja, é prorrogável por mais 2 anos, ou por mais 1 ano, ou por mais 1 ano e meio, por igual período, né? Então ele vai ser prorrogado. Vamos supor que seu concurso seja de uma validade de 1 ano. Ele vai ser prorrogado por igual período, mais 1 ano. Vamos supor que seja de 1 ano e meio. Ele vai ser prorrogado por mais 1 ano e meio. Então são 3 anos no total. Vamos supor que seja 2 anos. Ele vai ser prorrogado por mais 2 anos. Show? O prazo de validade de que trata esse artigo poderá, a critério da administração, exaurir-se em tempo inferior, porém nunca antes de 30 dias decorrido da publicação de sua homologação. Tá? Porque o concurso ele tem que ser homologado. Todo concurso ele tem que ser homologado para que ele entre no prazo de validade, né? Beleza. A critério da administração. Aí não pode, nunca inferior a 30 dias. Show? O concurso deverá ser homologado pelo prefeito municipal dentro de 90 dias a contar do encerramento das inscrições. Maravilha? Show de bola. Aí a gente chega aqui no estágio probatório. Essa aula já chegou a 52 minutos. Né? Eu vou deixar esse estágio probatório aqui para a segunda aula. Né? Eu vou deixar essa aula para a próxima, para não ficar tão massivo. 1 hora de aula já é um tempo razoável para você estudar. E aí a gente volta para a segunda aula falando sobre o estágio probatório. Lembrando que eu vou colocar sempre os artigos que mais são cobrados. Talvez eu dê uma pulada aqui em alguns artigos, tá? A ideia não é que você se torne um PhD em Estatuto do Servidor. Não é que você se torne um professor. A ideia é que você pegue os assuntos mais cobrados e leve para a prova e feche a prova. Beleza? Tamo junto, o nosso material está aqui embaixo, não esquece, você pode comprar direto na Hotmart ou pode comprar direto comigo se você sentir algum medo aí de comprar pela internet. Show? Maravilha, muito obrigado a todos, obrigado pela atenção de todos, obrigado pela paciência, pelo carinho, aquele abraço e tchau!